Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Nós estamos nos adaptando, seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde, seguindo as normas de todas as recomendações por conta dessa pandemia que está tomando conta do mundo inteiro. Estamos aqui com essa nova bancada, não é? Guardando a distância mínima necessária entre eu e César aqui, começando mais um programa Observador Político. E já agora, já podemos chamar o nosso Laíri Neto, que vai interagir, vai conversar com a gente, vai fazer o programa, não aqui no estúdio, mas ele fala de onde está e já traz o seu boa tarde aqui. Lairinho, novos tempos, a gente tem que se adaptar a tudo que vem por aí. E principalmente em se tratando de doença, saúde é o que interessa. Boa tarde. Pois é, Edmundo. Boa tarde, Edmundo, César, toda a turma da nossa TV, aos telespectadores da 93, da nossa TV e aos ouvintes da 93 FM. Você disse aí de onde eu estiver, pois eu estou aqui no quarto de minhas filhas. Dá para ver aqui pelo papel de parede. Minhas filhas não estão aqui, elas não moram comigo, elas moram em Natal, mas para ter um pouquinho de sossego, para conseguir conversar com vocês, eu vim aqui para o quarto delas e vou participar desses primeiros momentos do Observador Político, interagindo um pouco com vocês, trazendo mais algumas informações. A gente tem visto aí com muita tristeza o número de mortos oficialmente provocadas pelo coronavírus no Brasil já chega a 5, são 4 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro. Tem algumas medidas sendo adotadas por governos estaduais, o governo federal tem demorado muito, apesar do esforço do ministro da Saúde. A gente viu até domingo passado o presidente Jair Bolsonaro indo para as ruas, desrespeitando, inclusive, a orientação do seu próprio ministro. De que adianta você colocar um técnico em uma secretaria, em um ministério, se você não segue a orientação dele? Se você fica repetindo, chamando de histeria, de fantasia, em bom português nordestino, de frescura, isso que está acontecendo, que já matou quase 10 mil pessoas no mundo. Na Itália, as pessoas não estão tendo a oportunidade sequer de se despedir dos seus entes queridos. Os corpos estão sendo levados em escala industrial para crematórios e para cemitérios por caminhões do Exército. Os padres não estão mais nem fazendo a extrema-unção, tamanha a quantidade de pessoas que têm morrido. Aqui em Mossoró, a gente vê pelas redes sociais algumas fotos de estabelecimentos, bares lotados ainda. A gente vai esperar começar a morrer gente em Mossoró para tomar as medidas de precauções que as autoridades estão fazendo. Quando começar a morrer gente, é porque já se espalhou, que todo mundo já tem, já vai matar quem tiver algum tipo já de deficiência, de fraqueza, a saúde mais frágil. A gente tem visto vários bons exemplos de, por exemplo, empresas que estão liberando conteúdo online, filmes, livros, plataformas para que as pessoas possam estudar, possam se entender durante o período que estão ficando em casa. Mas a gente também tem visto pessoas oportunistas querendo aumentar os preços, querendo aumentar não, aumentando os preços. Lá no Rio de Janeiro, no supermercado lá na Barra Funda, aliás, perdão, em São Paulo, na Barra Funda, na capital paulista, os funcionários estavam parecendo os funcionários dos supermercados brasileiros da década de 80, estavam remarcando os preços. Tem ações como efetivas como da Caixa Econômica Federal, que suspendeu aí as cobranças pessoais, pessoas físicas e pessoas jurídicas, inclusive prestações habitacionais, por 60 dias, já no primeiro momento. Os governos estaduais, como do Rio de Janeiro, está estudando a possibilidade, vendo as condições para se suspender a cobrança de luz e água por pelo menos 60 dias. A União das Indústrias
de açúcar, anunciando a doação de algo que se fizer necessário para a produção de insumos no combate ao coronavírus. O governo federal também zerou impostos de 67 produtos de produção de álcool em gel na farmácia de manipulação. A gente tem informações, por exemplo, aeroportos sendo fechados. A Colômbia não recebe mais voo internacional. A Argentina já fez isso faz tempo. O Brasil parece que não. Aí, o governo federal se incomoda com isso. Alguns governos estaduais, como o do Ceará, por exemplo, já suspendeu a suspensão dos voos internacionais. A Prefeitura de Recife solicitou a Anvisa de fiscalização dos voos que chegavam ou não teve sequer a resposta. Porém, a dificuldade não está nem aí. O presidente da Anvisa, Torres, estava com o presidente Bolsonaro de simpatia, beijos e abraços nas manifestações de domingo. E tem uma notícia ruim para você. Ainda não deverá ser anunciado hoje, mas a Azul vai suspender todos os voos. Veja só, a Azul deve anunciar hoje oficialmente a suspensão de todos os voos que têm voos diários para Recife e a outras cidades, quero dizer, a outros países. Então, deve anunciar hoje a suspensão de todos os voos. Tem alguns aeroportos, como o Salvador, que fechou, proibiu o voo que venha de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que ainda são os maiores focos da doença aqui no Brasil. Como se não tivéssemos mais com quem nos preocupar, o filho do presidente Bolsonaro arrumou uma briga com a China. Pois é, ele acusou a China de ser culpada pelo que está acontecendo aqui, disse algumas coisas desagradáveis e o embaixador da China no Brasil exigiu pedido de desculpa, retratação do deputado Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados do governo brasileiro e disse mais. O embaixador chinês disse textualmente: o filho do presidente contraiu um vírus mental. Detalhe: a China é o nosso maior parceiro comercial. A China, onde começou tudo isso, as primeiras pessoas infectadas pelo coronavírus, já controlou a doença lá. Ontem não teve nem novo caso de contaminação dentro da China. Os novos casos registrados foram de pessoas que foram de outros países para a China. Então a China já conseguiu controlar. E a gente espera que o que eles aprenderam lá possa usar aqui. Coisas que estão funcionando em outros países. Uma das coisas é o afastamento social, é as pessoas ficarem em suas casas. E isso a gente espera que aconteça aqui. Mas isso não tem como acontecer se as pessoas não compreenderem a gravidade do que está acontecendo e cada um fizer parte. Nós, da nossa TV, na 93, nós que trabalhamos com comunicação, queremos continuar trabalhando, levando informação, nem que precisemos fazer como eu estou fazendo agora, por videoconferência. Mas a imprensa tem um papel fundamental para levar a informação correta, sem fake news. E eu quero, por fim, da participação, fazer uma sugestão. Que, ao invés de fazer panelada a favor ou contra de presidente, de governador, de prefeito, a gente vai fazer manifestação política. Vamos fazer, sim, marcar uma hora para todo mundo ir para a janela, para bater palma para os profissionais da saúde, profissionais da segurança, profissionais da imprensa, que estão trabalhando, levando informação para tentar salvar vidas. Vamos deixar a política de lado, a gente precisa política partidária de lado, a gente precisa de política pública, a gente precisa enfrentar o coronavírus, porque a gente não vai impedir que ele chegue, a gente pode retardar, a gente pode protelar, a gente pode diminuir a pressão sobre a rede de saúde, para que a gente possa ter menos gente morrendo. Ok, ainda voltaremos aqui a conversar com o Airi. Eu quero chamar a atenção para a situação do Hospital Regional Tarcísio Maia.
neste tempo de coronavírus, o Tarcísio Maia não tem papel toalha, não tem álcool em gel, óculos para proteção, máscaras, luvas, e aí? Funcionários, médicos, enfermeiros, técnicos, pacientes, estão todos expostos. Pelo amor de Deus, é uma situação de pavor, uma situação de pânico. É uma situação, inclusive, revoltante. O Tarcísio Maia, nessa situação, a Secretaria de Saúde, o governo do Estado, via Secretaria de Saúde, não tomaram uma providência. Estão todos expostos, os médicos, os enfermeiros, estão colocando nas redes sociais a situação de desespero que estão vivendo todos lá dentro, inclusive os pacientes do Hospital Regional Tarcísio Maia, faltando de tudo. Você imagina o hospital não ter álcool em gel, não ter papel toalha, não ter luvas, máscara no hospital. Aliás, máscaras, um detalhe, a Organização Mundial de Saúde informa que máscara é para usar quem está com problema com a doença. Se todo mundo que não tem problema comprar máscara, aí as máscaras vão se acabar imediatamente no mercado, não é? Então, volto aqui a chamar a atenção, repito, desta situação em que se encontra, lamentável, o Hospital Regional Tarcísio Maia, tá? O nosso livro de hoje é de Mark W. Baker, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Nos tempos cada vez mais difíceis, precisamos cada vez mais, nos aproximar de Jesus, e esse livro aqui é muito bom para o momento difícil que nós estamos vivendo. Bom, eu quero fazer o registro para passar aqui para César Santos. Parabéns para o aniversariante, que Deus o abençoe grandemente e que Nossa Senhora te cubra debaixo do seu manto sagrado. Sabe quem é o aniversariante de hoje? Ele vai falar agora, meu amigo César Santos. Boa tarde, fui pego aqui de surpresa, não sabia, mas recebi a mensagem aqui da sua irmã, esses tempos de coronavírus, daqui ó, parabéns, tudo de bom, saúde, paz e felicidade. Grande aniversariante, César, boa tarde. Obrigado, Edmundo, obrigado a minha irmã Socorro pela lembrança e por ter enviado essa mensagem. Boa tarde, Edmundo, boa tarde, Lairinete, que está aí em sua residência, tomando aí os devidos cuidados. Boa tarde a todos os amigos do Observador Político. Olha, o plenário da Câmara dos Deputados, já na noite de ontem, aprovou por votação simbólica o pedido do governo federal para declaração de estado de calamidade pública no país, por conta, evidentemente, da pandemia do novo coronavírus. O projeto agora será encaminhado para votação no Senado e precisa de pelo menos 41 votos para ser aprovado. Penso que pela necessidade urgente, o Senado da República não vai se opor a aprovar o que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. A declaração de estado de calamidade pública, é uma medida inédita em nível federal, né, mas necessária. Na mensagem, o governo federal pede para que seja dispensado o dever de atingir a meta fiscal, entre outras medidas que estão contidas na mensagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, nessa operação de combate ao coronavírus no Brasil. A crise é muito grande, é verdade. O mais importante nessa decretação de calamidade é que abre espaço fiscal, abre espaço para o governo aplicar mais recursos para a saúde. Aqueles 5 bilhões de reais que o governo federal já havia anunciado para atenuar os efeitos do coronavírus no país, inclusive a gente publicou aqui na bancada do Observador Político, e os 5 bilhões seriam insuficientes
para as necessidades, para que o país precisa, principalmente investimento em saúde nesse momento. Então, o estado de calamidade pública abre espaço para o governo ampliar de forma substancial esse valor, que inicialmente seria de 5 bilhões e agora será muito mais, para cuidar da área da saúde. Estados e municípios, por exemplo, precisam de mais recursos para gastar nas ações. Naqueles 5 bilhões anteriores, o Rio Grande do Norte, por exemplo, receberia 7 milhões e meio de reais. Agora, certamente, o nosso estado vai receber recursos acima desse valor para gastar com ações de combate ao coronavírus no nosso estado. A decretação de calamidade abre espaço fiscal para que o governo trate do enfrentamento dessa pandemia, do ponto de vista da saúde pública, mas também do ponto de vista da economia e da área social, isso em relação aos brasileiros mais vulneráveis. Neste ano, o orçamento sancionado pelo presidente da República prevê um déficit primário de 124,1 bilhões de reais como meta fiscal para o governo central. Com a adoção do estado de calamidade, o governo suspende os prazos para ajustes das despesas de pessoal e dos limites do endividamento, para o cumprimento das metas fiscais também e para a adoção dos limites de empenho, contingenciamento das despesas até 31 de dezembro deste ano. A ampliação dos gastos públicos e maior presença do Estado na economia são cruciais nesse momento de combate aos efeitos provocados pelo coronavírus. Assim que a crise for superada, evidentemente, o Congresso Nacional deve voltar a ter como prioridade a organização dos gastos públicos com as reformas administrativas, tributária e em relação à manutenção do teto. Veja a importância dessa decisão tomada pelo presidente de pedir o estado de calamidade, e o Congresso Nacional, nesse momento, entender que não é um momento de confronto político, é um momento de as mãos se atarem em torno de um só propósito, e não cabe a questão política nesse momento. É preciso que o presidente da República entenda isso, é preciso que os seus filhos, que costumam atrapalhar o país, é bom que eles entendam isso. É um absurdo que o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, tinha feito tal comentário em relação à China, criando aí uma crise diplomática nesse momento que menos esse país precisa de uma crise, precisa sim de união de todos para combater os efeitos do coronavírus. E que os parlamentares também entendam isso. Agora, nós costumamos aqui falar muito da picuinha política entre políticos, né? Adversários do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto trata também esses adversários também de forma absurda. E aí a gente tem que observar alguns setores que parecem que estão torcendo pelo quanto pior, melhor. Né? A gente vê nas redes sociais, inclusive aqui em Mossoró, as pessoas insistindo que alguém conhecido da sociedade, que seja referência, que esteja contaminado com coronavírus. E aí fica o debate, não, é fake news, não, é verdade, não, é fake news, não, é verdade. É como se houvesse uma torcida para que essa pessoa de referência estivesse contaminada. Né? Parece que há uma torcida. Parece que é uma torcida para contar número de mortes, para contar números de infectados, quando na realidade isso deveria nos preocupar. Nos preocupar. Então, essa disseminação de notícias falsas, de torcida por quanto pior, melhor, não ajuda em absolutamente nada.
Essas pessoas deveriam ter uma consciência maior. Né? Como também essas pessoas que continuam saindo de casa para ir para mesas e bares, né? Continuam indo para aglomerações. Né? A gente entende que esses estabelecimentos, evidentemente, que eles vão ter Metrô prejuízo. em São Paulo. Pois é. Pelo amor de Deus. A gente entende que essas pessoas que esses comerciantes vão ter prejuízo, mas esses prejuízos, a pessoa estando com saúde, ele recupera lá na frente. Né? Então que as pessoas tenham consciência, fiquem em casa. Ontem à noite, vários bares e restaurantes que promovem músicas ao vivo, né, continuavam com as suas programações sem nenhuma alteração. E mesas ocupadas. Então falta uma conscientização maior. A gente costuma muito cobrar dos governos, que os governos têm que adotar medidas. E aí os governos estão adotando medidas. Né? Os governos suspenderam aulas nas universidades federais, os governos suspenderam aulas nas escolas públicas municipais e estaduais, os governos estão adotando medidas no atendimento ao público em suas repartições. A Igreja Católica adotou medidas. Hoje o bispo diocesano de Santa Luzia, de Mossoró, Dom Mariano Manzana, anunciou a decisão da Igreja Católica do Rio Grande do Norte de suspender todas as missas no estado. Quer dizer, tem uma série de medidas sendo tomadas, mas tem pessoas que insistem em brincar com uma situação tão grave. Então vamos pedir né, que essas pessoas tenham uma conscientização maior em relação ao coletivo. Né? Não cabe essa coisa disso. Não, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não! A questão não é essa. A questão é que se você que não tem a responsabilidade e que se você que continua ajudando com aglomerações, você está colocando em risco a vida dos outros. Porque você contaminado, você vai transmitir. A questão não é a sua vida, ou não é só a sua vida. A questão é o coletivo. Mas, infelizmente, a gente ainda está demorando a cair a ficha. Tem muita gente que ainda não entendeu que é preciso cada um dar a sua parcela de contribuição para inibir a ação do novo coronavírus, o Covid-19, né? Que o grande mal que ele está produzindo em todo o mundo é a forma rápida como ele se propaga. É a forma rápida, acelerada, como ocorre a transmissão. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para todos aqueles que estão mandando os parabéns para César Santos. É muita gente aqui, eu não sei nem se vai dar para a gente divulgar. Obrigado também a Neves Formiga, Sidney Márcio, o pessoal participando aqui diretamente do sorteio. E lembrar que hoje, 19 de março, é o dia de São José, dia do santo. Que segundo o sertanejo, se chover hoje vai ter um bom inverno, mas até agora nada de chuva por aí. Aproveitando que Laíri Neto está em Natal... Edmundo, só um detalhe. Não é Natal não, amigo, estou aqui em Mossoró. Ah, está em Mossoró, desculpa. Só um detalhe. Pela primeira vez na história, nós não vamos ter a tradicional procissão de São José aqui no bairro Paredões. Laíri, aproveitar então para perguntar a você o seguinte, estão chegando aqui muitas perguntas, já se fala até em adiar a eleição. É possível? Bom, primeiramente, deixa eu dar aí os parabéns a César. Eu não obrigado. sabia que era Salles. Parabéns, muitos anos de vida. Hoje também é aniversário do meu colega de prefeitura, Anselmo Carvalho. Anselmo também está fazendo aniversário hoje. Vou dizer a vocês, César, o que disse Anselmo. Gostaria muito de dar-lhe um abraço pessoalmente, mas dadas as circunstâncias, vamos deixar um abraço, uma cerveja, a cachaça, o vinho, a comemoração para depois, mas eu desejo tudo de bom. O que César estava falando com relação à falta de consciência, isso é muito importante. Gente, veja só, dificilmente uma pessoa como eu, que pratica esportes, que tem uma saúde toda ok, não tenho nenhuma doença, não tomo medicamento, dificilmente essa doença me provocaria algum mal maior.
Mas o mal que eu inconscientemente posso fazer se eu estiver doente e transmitir para outras pessoas sem saber, já pensou? Minha mãe tem 68 anos, meu pai tem 74, minha avó tem 93. Se eu passar essa doença para essas pessoas, ou para uma pessoa no meio da rua que queira me dar um abraço, que queira falar comigo, no supermercado, o atendente, se eu falar muito próximo a ela, a essa pessoa, se eu apertar a mão, se eu der um abraço, o problema não é só o que a doença pode fazer conosco, é principalmente a rapidez, a velocidade com que ela se espalha. Se a gente tiver 2.000 pessoas doentes em Mossoró em um ano, a gente consegue se virar. Mas se a gente tiver 2.000 pessoas doentes em Mossoró em um mês, não tem sistema de saúde que aguente, nem público, nem privado. Nem que você queira um leito de UTI, vai ter. Nem que você pague o preço de um carro por dia, não vai ter, porque não tem estrutura física. Então a gente precisa ter o cuidado para a gente se preservar ao máximo e preservar a vida dos outros. Não só aqueles que nós amamos, mas de todos, de toda e qualquer pessoa. E, Edmundo, respondendo a sua pergunta, eu vi uma notícia ontem que o presidente do TRE falou nessa possibilidade. E vou ser muito sincero, está aí uma boa oportunidade para que a gente una as eleições. Eu defendo, já de agora, a ampliação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores por 2 anos, para que a eleição seja geral em 2022, para que a gente escolha vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da República, tudo numa eleição só, e passe a ser assim. Cada eleição custa quase R$ 1 bilhão para os cofres públicos. Se a gente, em vez de ter de 2 em 2 anos, se nós tivermos de 4 em 4 para todo mundo, seria até melhor. Aí uma ideia que deveria ser encampada lá em Brasília por alguém, para que isso acontecesse já agora, porque nós sempre dissemos, qual é o deputado, qual é o senador que vai dizer, não, eu vou aumentar o mandato dos prefeitos e não o dos deputados. É claro que vão querer aumentar o deles, aumentar o dos deputados e dos senadores, mas tem uma oportunidade de se fazer agora, porque não vai ter tempo. Por exemplo, o prazo de filiação partidária tem mais do que 20 dias, menos de 20 dias. Quem danado vai estar preocupado que está fazendo filiação partidária? Seria irresponsabilidade. Você está fazendo reunião, você está fazendo solenidade, você está juntando gente para filiar em partido agora. O TSE tem urgentemente que tomar uma decisão com relação a isso, e ou suspender os prazos, ou botar a eleição mais para frente, ou, quem sabe, o Congresso mudar e a eleição ser somente em 2022. Eu defendo essa ideia. Olha, ok, Lairinho, você vai interagir aqui, eu só anunciar que já está aqui em nossos estúdios o presidente da CDL, o Wellington, que vai conversar com a gente, atenção, segundo bloco, sobre o comércio diante dessa pandemia, não é? Pergunta aqui já para você vai interagir com o Lairinho? Só complementando, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em sua coletiva, ele falou que a pandemia ela deve se esticar por 20 semanas. Ele previu que no Brasil a situação vai começar a voltar à normalidade no final de agosto para início de setembro. Se a gente chegar a julho, agosto, ainda com um cenário tenso em relação ao coronavírus, é improvável que o Tribunal Superior Eleitoral mantenha as eleições deste ano. Porque não tem como fazer uma campanha eleitoral. Como é que seria essa campanha? Né? Então é uma questão, eu vi a entrevista do presidente do TRE do Rio Grande do Norte, o desembargador Glauber Rego. Ele foi muito preciso em suas palavras, né? De forma muito tranquila, ele disse que é uma situação que vai ser estudada, mas que essa possibilidade existe sim, né? E se a pandemia do novo coronavírus, se ela esticar mais esse tempo
até setembro, eu acho pouco provável que nós tenhamos esse ano as eleições municipais. Mas vamos aguardar os acontecimentos, estamos em março ainda, né? Temos tempo, e aí a gente vai ver como é que o país se comporta em relação ao enfrentamento dessa pandemia. Repito aqui, as pessoas, né, têm uma responsabilidade tão importante quanto as instituições públicas. Pouco adiantará as medidas adotadas pelos governos das três esferas, federal, estadual e municipal, se as pessoas não colaborarem. Por exemplo, pouco terá importância se as escolas nas redes estadual e municipal e privadas, se as aulas estarão suspensas, se os pais de alunos procurarem clubes de recreio, forem ao shopping, forem passear. Não vai adiantar absolutamente nada. Então é preciso que cada um faça a sua parte, ofereça a sua parcela de contribuição, porque só assim será possível encurtar o tempo de permanência da pandemia no Brasil. Do contrário, vamos esticar esse tempo. Só para concluir, Edmundo, o ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou com todas as letras que a situação só estará voltando à sua normalidade quando 50% das pessoas ou dos brasileiros estiverem imunizados. Ok, Lairinho ainda vai interagir com a gente, ainda permanece aqui a nossa conferência, pode voltar ainda, estamos a cerca de 8 minutos do final do primeiro bloco para a nossa entrevista. Olha, muita gente perguntando aqui no programa, muita gente mesmo, inclusive a matéria de destaque hoje no Jornal de Fato, César, o pessoal perguntando sobre essa notícia do presidente Jair Bolsonaro, vai liberar R$200 para quem? Autônomos terão um auxílio de R$200. Quer dizer, muita gente já está dizendo aqui, mas é uma mixaria. Bom, mas a mixaria para quem recebe. O governo vai gastar 5 milhões por mês, não é isso? Essa mixaria vai custar aos cofres públicos 15 bilhões de reais. Em 3 meses, né? Em 3 meses? 3 meses. 5 bilhões por mês. Agora isso é para trabalhador. É o seguinte, o governo federal anunciou essa medida ontem dentro do pacote de enfrentamento aos efeitos do coronavírus, né? Vai pagar um auxílio de R$200 durante 3 meses para trabalhadores informais, como medida de atenuar os efeitos da pandemia na vida daqueles que não estão incluídos em nenhum programa social, ou seja, que não recebe, que não está no Bolsa Família, não está nos programas sociais do governo, muito embora eles estejam listados. A medida ela vai beneficiar, ele tem um valor equivalente ao Bolsa Família e começará a ser distribuído nas próximas semanas, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os cupons com o valor de 200... Isso aí é o modus operandi, né? Os cupons com o valor de R$200 mês poderão ser retirados por pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instrumento administrado pelo Ministério da Cidadania, que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, desde que o beneficiário não receba nenhum benefício social, como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Portanto, essa é uma das medidas do governo federal que vai atenuar os efeitos do coronavírus na vida daqueles trabalhadores informais, aqueles que não estão amparados pelos programas sociais do governo. Olha, Edmundo, boa tarde. O papel toalha no Tarcísio Maia já está em falta há 6 meses. Olha a situação deplorável, eu volto a falar aqui sobre essa situação. Pelo amor de Deus, hein? A Secretaria de Saúde, o governo do Estado tem que tomar uma providência urgente, porque há
pânico, há desespero no hospital de urgência e emergência. Você imagine o hospital Tarcísio Maia não ter máscaras nem álcool em gel. É demais, né, César? Os médicos, os técnicos, os servidores do Tarcísio Maia estão apavorados. Por quê? Porque mediante a falta desses equipamentos e materiais necessários, independentemente da pandemia do coronavírus, expõe esses profissionais a todos os riscos. E o que é mais grave é que a direção desse hospital não toma nenhuma atitude. Nenhuma atitude. Pelo contrário, quando se chega uma denúncia grave como essa, a direção dá uma nota dizendo que está tudo bem, que está tudo sob controle, quando não está. Edmundo, eu vi um vídeo gravado por servidores do Tarcísio Maia, mostrando uma situação absurda. Para se ter ideia, como lá não tem luva, falta luvas para médicos, para os profissionais de saúde, eles estão usando palitos para tocar em botões ou tocar em maçanetas para abrir porta e fechar a porta. Estão usando palitos, porque eles não dispõem de luvas. Os servidores, os médicos, os enfermeiros, eles denunciam a completa falta de estrutura, e eles dizem mais, viu? Essa falta de álcool gel, de óculos de proteção, de papel toalha, de luvas, de máscara adequada, que é a máscara N95, deixa esses profissionais expostos. Um deles, no grupo de médicos e de servidores do Tarcísio Maia, colocou isso em áudio num grupo que eles fazem parte, que até a secreção de pacientes está sendo jogada em vaso sanitário, o mesmo vaso que outros pacientes utilizam. Olha o tamanho da gravidade. Olha o tamanho da gravidade. E aqui não custa a gente, mais uma vez, nessa bancada, e a gente tem feito isso, de provocar o Ministério Público, a Promotoria Pública responsável pela área da saúde, para investigar isso aí. Para pelo menos fazer uma visita ao Hospital Regional Tarcísio Maia. É bem verdade que nesse momento o Tarcísio Maia ele está na retaguarda para receber pacientes. Isso é verdade, né? Nós não temos paciente ainda no Hospital Rafael Fernandes, que é o hospital selecionado pelo Ministério da Saúde para receber pacientes do coronavírus. Não temos ainda. Mas a continuar com essas previsões negativas. Daqui a pouco isso vai acontecer. E a gente tem que torcer que não. Mas se ocorrer do Hospital Rafael Fernandes receber uma superlotação, esses pacientes terão que ser distribuídos por outras unidades de saúde. E certamente o Hospital Regional Tarcísio Maia será um retaguarda do Hospital Rafael Fernandes. Aí você imagina o tamanho do problema que isso pode representar. Olha, várias e várias perguntas a respeito do recebimento desse dinheiro, mas não vai dar mais tempo. Nós estamos com a entrevista aqui no primeiro bloco. Amanhã nós vamos perguntando pelo MEI, como é que recebe, precisa ter CNPJ. Amanhã a gente vai estar... É aqui. César já falou, amanhã a gente pode até repetir, porque é muito importante. Amanhã vai estar mais detalhes. Nós vamos falar, depois do intervalo comercial, com o presidente da CDL, a respeito da situação do comércio diante da pandemia do coronavírus, tá ok? A gente volta já.
Ganhe mais com a TCM. Dê um up na sua conexão. Ganhe mais velocidade e garanta 3 aplicativos que vão da educação à diversão por um preço que cabe no seu bolso. Na TCM é assim: muito mais velocidade e conteúdo para curtir como quiser. Mais conexão, mais vantagem e mais conteúdo. Só assinante TCM tem vantagens exclusivas. Para mais informações, 84-3315-0710. TCM Telecom, sempre à frente com você. O tempo traz confiança. Confiança é o que resume o Cassim com todos os clientes. Sentimento de cuidado construído ao longo desses 30 anos, presente em cada detalhe. Confiança que se fortalece na agilidade dos serviços, nos diagnósticos precisos e nos exames realizados com dedicação. Confiança em saber que aqui sua saúde está em primeiro lugar e sempre em boas mãos. Cassim, 30 anos crescendo com qualidade. Joana, Lucas e Emily. Sabe o que essas e outras mais de 1.500 crianças e adolescentes atendidos pela Casa Durval Paiva têm em comum? Todos são unidos por um mesmo sentimento: a esperança. A Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, transforma os seus valores em atitudes. Porque mais do que concreto, a Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, é feita de pessoas que amam pessoas, de sonhos que abraçam a fé, de esperança que brota no coração de quem nasceu para vencer desafios. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Brisa Móvel, na velocidade das suas emoções. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções para você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Você pode ajudar ao Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Faça parte desse cuidado e ajude as nossas crianças. Pra entrar em forma, tem que acelerar. Ô, Gabi, pois eu prefiro acelerar esse carrão aqui, ó. Esse chiquinho. Acelera! Domingo tem um novo Corolla no Natal Cap e mais 5 mil no primeiro, no segundo e no terceiro sorteio. Um novo Corolla no quarto sorteio. 20 giros da sorte de R$ 1.000 cada e um giro extra de R$ 3.000. Quer ganhar? Compre já! Estamos de volta com o Observador Político, pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Nesse segundo bloco, como anunciado, estamos aqui nos nossos estúdios com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró, o empresário Wellington,
Rodrigues Fernandes. Boa tarde, Wellington, seja bem-vindo. Um momento bem delicado, né? Hoje, na nossa edição do Jornal de Fato, a gente trouxe uma reportagem mostrando como caiu o fluxo de consumidores no centro comercial de Mossoró, também nos shoppings da cidade. A gente ouviu alguns comerciários e eles afirmaram que nas últimas 48 horas, em algumas lojas, o faturamento caiu a zero, porque não apareceu cliente. E aí eu faço a primeira pergunta. A CDL já tem um levantamento, o CDL já tem um diagnóstico dessa situação que vive o comércio de Mossoró? Boa tarde, César Santos. Boa tarde, Edmundo todo. Boa tarde àqueles que estão nos acompanhando agora. A CDL não tem um levantamento dessa situação, né, um número estatístico que possam corroborar o que nós estamos sentindo, né? Mas, como você falou aí a reportagem, né, os próprios trabalhadores do comércio estão sentindo isso, e as empresas também. Nós, como lojistas e a gente conversando entre nós, cada um externa a sua preocupação e a dificuldade porque está passando nesse momento. Então, o comércio tem caído substancialmente, né? Alguns segmentos são mais afetados ainda do que outros, mas há uma crescente em queda de vendas. Então, é bastante preocupante nesse momento. Um medo generalizado do comércio parar. Não podemos nem pensar nisso. Ou temos que pensar para buscar alternativas. Uma delas, em conversa de amigos, não é nada oficial, eu aqui estou perguntando a você, como presidente da CDL, existe a possibilidade, ou já se conversou alguma coisa, como, por exemplo, o comércio partir para um rodízio? Sei lá, que coisa, fecha pela manhã, abre à tarde, fecha pela manhã, funcionários vêm pela manhã, não vêm à tarde, isso pode ser? Olha, não se cogitou ainda aqui em Mossoró essa questão. A gente, ao mesmo tempo, não deixa de pensar, né, nesse assunto, nessas possibilidades que se apresentam, haja vista que em outros locais ocorreram e essa situação, a gente espera que, como o nosso estado, principalmente, a gente vê uma antecipação de medidas, né, colocando como fechar a paralisação das atividades das universidades, das escolas, todos os eventos, reuniões. Então, isso aí, acreditamos também que isso vai ajudar, né, a mitigar os efeitos da pandemia. Porque a gente está tomando precauções, porque muitos o grande problema, como se fala muito, é a questão daqueles que não sabem nem que estão portadores, né? Que a CDL, como entidade que representa os lojistas de Mossoró, junto com o Cine Varejo e assim, já tem medidas adotadas, recomendações aos lojistas? Já foi tomada alguma posição em relação a isso? Olha, para os lojistas, há recomendações, por exemplo, da CDL, temos uma recomendação da CNDL, que é a nossa Confederação Nacional, onde ele coloca que o lojista ele procure tomar precauções com relação às recomendações que o próprio governo repassa, a área da saúde. A questão do álcool gel, lavar as mãos, ter cuidado daquelas pessoas que estão manuseando com valores que tenham um cuidado extra, se possível usar luvas, se possível também usar uma máscara. E a questão, tentar atender sem a questão do aperto de mão, que isso é uma coisa muito significativa no nosso atendimento, né? Você às vezes se pega até caindo nessa situação. Então tem bastante cuidado com relação a isso. E ao mesmo tempo aguardar as demais demandas que as autoridades de saúde vão colocando para que a gente possa seguir cumprindo. A questão da limpeza das lojas, corrimãos, trincos, disponibilizar locais, aqueles que tem para que o cliente chegue e lave as mãos, se não, ou álcool gel, se não tiver onde lavar as mãos. Então, esses cuidados básicos que é o que a gente, no momento, tem a oferecer. Uma pergunta aqui que o César já fez no início, acho que o César já fez sobre a queda de vendas, isso já é notório
Isso já é uma coisa que se vê, até a olho nu na rua, você vê as filas na loteria diminuíram drasticamente, a quantidade até de carros nas ruas. Agora, a CDL, o Elton, já detectou, por exemplo, alguma coisa aí, não só pela questão do coronavírus, mas também nós estamos numa época de doenças sazonais, de dengue, de chikungunya, de zika, de virose, essa coisa toda. Já tem detectado que funcionários estão faltando com maior incidência ao trabalho? Não, ainda não temos ainda um dado nesse sentido. Pelo menos pessoalmente eu não tenho percebido isso na nossa empresa e em nenhum momento nenhum outro colega do comércio relataram essa situação. Isso é bom porque no sentido de que também os funcionários estão conscientes, né, do seu papel nesse momento. Presidente, claro que essas vendas caíram. A tendência, a previsão, ela é bem negativa. Esse problema vai se tornar mais agudo ao passo em que o coronavírus vai avançando, né? E a nível nacional, a gente já ouviu no noticiário e previsões bem negativas de especialistas, vai haver uma certa quebradeira, principalmente do pequeno comerciante, né? O pequeno e o médio comerciante talvez sejam os que vão sentir mais esse período difícil. Aí eu pergunto, existe já um entendimento, uma busca entre CDL e Sindivarejo para solicitar dos governos, que seja o estadual ou federal, alguns benefícios para que essas empresas possam conviver com a situação, como, por exemplo, postergar o pagamento de impostos, de taxas, etc.? Olha, há essa preocupação já a nível de Estado. Houve uma reunião dos presidentes das federações com o governo do Estado, buscando medidas que possam amenizar essa situação. A gente viu que o governo federal tomou uma medida com relação ao Simples, né, prorrogando os pagamentos do próximo mês em diante, né, esse mês ainda ocorre normalmente. É já um sinalizador, mas precisa ter algo mais substancial. Não só as empresas que estão inseridas no Simples, mas também as empresas de pequeno porte que estão no regime normal de tributação, no lucro presumido, que também houvesse essa prorrogação dos pagamentos. Isso também a gente requer que o Estado acompanhe toda essa movimentação, porque, como você falou, há uma probabilidade muito grande de uma quebradeira geral. Haja vista que a gente vem num período de crise delongado, né, de 4 anos de crise, 5. O ano passado começou-se a engatinhar uma recuperação, mas que não chegou a trazer uma tranquilidade ao segmento. A gente vê a situação que as empresas, os empresários tentaram desfazer-se de patrimônio para capitalizar seu negócio, muitos estão endividados em banco, né? E tudo isso impacta bastante. Sem contar que tem a questão de folha salarial, porque o comércio parando, a folha está lá, as obrigações estão lá. Preocupação. Uma grande preocupação, a maior de todas. Se nós conseguirmos uma prorrogação de todas as obrigações de acordo com o prazo de paralisação, você tem uma mitigação dos seus efeitos. Agora, se não houver isso, é uma quebradeira geral. Chegando aqui imagens, o nosso amigo Valnei está mandando aqui do centro, é assustador. A imagem aqui da Coronel Gurgel deserto, lá nesse momento. 2 carros estacionados num trecho grande da rua. Wellington, o governo tomou algumas providências, o governo federal, e alguns economistas de plantão acharam que foi na época errada. Porque se essa pandemia for pelo menos até abril ou maio, meados de maio, como se fala, março, abril, chama, maio, pode estourar tudo em julho. Acho que você deve ver assim também, que o problema não está localizado só agora. Mesmo que parasse agora, vai estourar lá na frente.
É porque a gente não está isolado, né? Mesmo que a gente tome todas as medidas, precauções, já há uma contaminação local e não deixa de ter a movimentação entre estados, né? E isso vai trazendo, aumentando os casos. A previsão de que aumente gradativamente, então, poderá que as precauções que estão tomando hoje de paralisação, de aulas, de tudo, precise se prolongar por muito mais, né? E o reflexo no comércio aí é tremendo. Então a gente tem que pensar seriamente como, ser bem, vamos, pragmáticos como os americanos são, salvar as empresas. Porque nós temos que, após passado toda essa fase, todo esse momento, retomar a vida como normal. Se as empresas não estiverem saudáveis, aí o que será do desemprego depois de uma pandemia dessa? Bom, eu queria fazer algo mais específico. Eu queria saber se a CDL já tem algum conhecimento ou se a CDL vai adotar alguma providência para orientar em relação à empresa de Recal que a senhora tem. Essa empresa tem cerca de 2.000 funcionários. Certamente por turno deve trabalhar algo em torno de 500 a 600 funcionários por turno. E eu recebi de um funcionário que não quis se identificar, evidentemente temendo alguma represália, que os funcionários estão apavorados com aquele ambiente, que é uma aglomeração. A medida, o decreto do município, por exemplo, recomenda que eventos até 50 pessoas possam ser realizados. Depois disso, não. Imagina um ambiente no Recal com 500 funcionários trabalhando no mesmo expediente. A CDL vai procurar a AIC, que é essa empresa de Recal, para orientação, para ver se medidas estão sendo adotadas para prevenir aquele ambiente? Olha, a gente pode, com certeza, entrar em contato com a empresa e ver o que podemos ajudar a mitigar esses problemas que possam ocorrer. É uma situação nova que todos estão enfrentando e, na verdade, a gente fica, às vezes, em momentos sem saber... Inesperada, ninguém inesperada. Que atitude tomar, como agir, como... Então, são casos que vão surgindo e cada momento você tem que estar dialogando e vendo as medidas que possam ser tomadas. Muito obrigado pela entrevista, estamos chegando ao final do programa. Mais alguma coisa que você queira acrescentar, que a gente não tenha perguntado? Não, eu só agradecer a oportunidade e dizer que o comércio mantém ainda as portas abertas, né? Porque a gente viu até uma situação, uma grande empresa nacional... Porque não há nenhuma previsão do comércio fechar. Nenhuma previsão. Até uma empresa nacional colocando que a situação na França houve um fechamento, mas que selecionaram alguns segmentos para que mantivesse aberto para atender o básico da população. Então, né, nós tivemos, até noticiamos, né, que o governador de São Paulo havia determinado o fechamento de shopping. Na verdade, o governo não determinou. O governo recomendou. Ele próprio recuou. Né? Foi uma recomendação. Ele se recomendou, ele não determinou. É o mais prudente. Exatamente. Ok, Wellington, obrigado, boa tarde pela entrevista, boa sorte aí, porque eu sei que está muito difícil conduzir com lojas comerciais, a própria entidade, a Câmara de Dirigentes Logísticos, nesse momento tão difícil. César, vamos fazer aqui o sorteio do nosso livro de hoje, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, porque nós estamos num momento muito difícil e cada vez mais tem que ficar mais próximo de Jesus. Quem ganhou? Rivânia Alves. Ok, Rivânia já ganhou aqui, já sabe como receber, pode passar um WhatsApp para a gente. Ok? Estamos chegando ao final do Observador Político. Boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Olha, há momentos em que nos sentimos abandonados porque nos esquecemos da onipotência de Deus. Ele tudo vê. Então é preciso acreditar e ter a certeza que nada é impossível aos olhos dele. Santa Dulce dos Pobres. Uma boa tarde a todos e até amanhã.